Abençoados e abençoadas, meus queridos e amados irmãos, que este dia tenha sido o melhor dia da sua vida. Beijo no seu coração, forte abraço, saudade de todos vocês. Me ajude aí a divulgar e compartilhar essas mensagens que prego no meu canal, para que muitas outras pessoas possam ser alcançadas. Esse é o intuito do meu canal. Para que essa palavra possa ser levada a centenas de milhares de outras pessoas. A revelação desse evangelho que chegou até nós. Queridos, eu quero hoje tratar de um assunto que ultimamente tem sido meio polêmico em função de uns canais que estão hoje anulando, tentando anular a graça de Deus, que já não acredita em muitas coisas que acreditaram e pregaram num passado recente, que não crê mais em que nós somos uma unidade em Cristo, que temos a mente dele, que nós vivemos e andamos por fé, crescendo a cada dia mais na graça de Deus, que Cristo, ele é o cabeça, e que nós somos essa unidade no corpo, cuja cabeça é ele, e outros mais. Então eu quero fundamentar esta pregação em Gálatas capítulo 2, versículo 7, que diz assim: pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Esses canais, eles têm ensinado, e muitas pessoas que eram dos canais da graça de Deus, hoje já não são mais. Eu mesmo perdi alguns inscritos, e quero crer que outros canais que continuam pregando o evangelho da graça de Deus também perderam. Porque fala-se que o evangelho que Paulo pregara era o mesmo evangelho que Pedro pregava, dizendo que não era o evangelho da circuncisão e nem o evangelho da incircuncisão. Mas a Bíblia é clara, o texto é claro. Ele fala evangelho da incircuncisão, não o evangelho pregado aos incircuncisos. Ele fala do evangelho que fora confiado a Pedro como o evangelho da circuncisão, não o evangelho pregado aos circuncisos. Porque foi isto que eu ouvi, que o evangelho era o mesmo, apenas Pedro e os 11 pregava aos circuncisos e Paulo pregava aos incircuncisos. Mas Paulo, ele deixa bastante claro que o evangelho que ele pregava era um evangelho diferente do evangelho pregado pelos 12. Querido, o tema dessa mensagem é: o evangelho de Pedro era o evangelho chegado ao reino dos céus, e o evangelho de Paulo chegado ao reino de Deus. O evangelho confiado a Pedro foi o da circuncisão. Gálatas capítulo 2, versículo 7, como eu já li.
E esse evangelho foi operado em Pedro eficazmente por Deus para o apostolado da circuncisão. O apostolado de Paulo era diferente de Pedro e os demais apóstolos. E em Gálatas, capítulo 2, versículo 2, ele diz: e subi por causa de uma revelação. O apóstolo Paulo dizendo: e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Mas, particularmente, aos que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então Paulo diz que subiu por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Paulo tinha essa preocupação. A razão por que Paulo foi expor o evangelho que pregava a Pedro e demais apóstolos devia-se o fato deste evangelho ser um evangelho novo, diferente, e que este evangelho era ignorado por eles. Os 12 apóstolos ignoravam este evangelho pregado por Paulo, o apóstolo dos gentios, o chamado apóstolo dos gentios. E assim como é ignorado ainda hoje pelos que creem, seguem e pregam esse evangelho da circuncisão. Eles ignoravam porque fora revelado exclusivamente a Paulo, como parte da dispensação da graça de Deus, que o Senhor havia dado unicamente a ele. Esse evangelho da revelação da graça de Deus havia sido dado unicamente, exclusivamente a ele. A ele quem? Ao apóstolo Paulo. Eu não vou ler, mas em Efésios capítulo 3, depois vocês leem, faz uma leitura mais tranquila, mais reservada, dos versículos 1 até o 9, e depois comparar com Gálatas 1:1 e também os versículos 11 e 12, tá? Porque o sistema religioso continua pregando esse evangelho da circuncisão pregado por Pedro o apóstolo. Por que que eles continuam pregando este evangelho da circuncisão? Eu queria que você refletisse comigo se o evangelho que Paulo pregava era o mesmo que Pedro pregava. Por qual razão ou por que razão Paulo lhes dá nomes diferentes? Se era o mesmo evangelho que Pedro e os 12 pregavam, e se era o mesmo que Paulo pregava, por que Paulo lhes dá nomes diferentes? Chamando o evangelho que pregava, este evangelho que Pedro ignorava, evangelho da incircuncisão, e não aos incircuncisos. E ao que Pedro pregava, ele chama evangelho da circuncisão e não aos circuncisos. Porque se ele prega o evangelho aos incircuncisos e Pedro aos circuncisos, podia ser que fosse o mesmo evangelho. Mas não. O evangelho de Pedro e dos demais apóstolos, eles receberam diretamente do Cristo Nazareno.
do Deus que se fez carne e veio e habitou entre eles, do Cristo que veio para cumprir a lei que os judeus até então não haviam conseguido cumprir. Então ele veio para cumprir a lei, como ele mesmo dissera. Eu vim para cumprir a lei e não para abolir a lei. Ele dizia, eu vim salvar e buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Cristo Nazareno. Essa era a sua mensagem. João Batista, precursor de Cristo, ele iniciou o seu ministério dizendo, arrependei-vos e sejam perdoados os vossos pecados. Palavra de arrependimento, porque eles eram transgressores da lei, porque pecado era transgressão da lei, e eles estavam transgredindo a lei de Deus. Então eles precisavam de arrependimento. E João Batista então veio, abrindo caminho, trazendo uma palavra de arrependimento, para que todos aqueles daquele mundo de Israel pudessem crer. E um dia, João Batista diz, quando Jesus, o Nazareno, ali próximo se encontrava, e então diante de uma multidão, João Batista aponta para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo de Israel. Porque os judeus, durante toda a sua história, eles ofereciam sacrifícios. E eles então sabiam que esses sacrifícios oferecidos, como a própria Bíblia diz, eram sangue de animais que eram derramados. E ofereciam, através dos sacerdotes, pelos seus pecados, pelas suas desobediências, pelas suas transgressões. E agora, uma vez que é o Cristo Nazareno, o verbo que se fez carne, veio e habitou entre eles, ali estava, João Batista dizia, o Cordeiro de Deus é este será imolado, este será morto, e ele vai derramar o seu sangue, e o seu sangue vai remir a muitos de todos os seus pecados. Como assim aconteceu quando ele morrera na cruz do Calvário, derramando o seu sangue em favor do seu povo, em favor dos judeus, em favor dos transgressores da lei. Querido, o Nazareno enviou os 12, e ao enviar os 12, o Nazareno ordenou-lhes, dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, dos gentios quer dizer isso, gente, caminho das gentes, se referindo os gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Disse mais a eles, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque era para eles, eram para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o Nazareno ainda disse, ide pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Está em Mateus capítulo 3, versículo 1, versículo 2. Está em Mateus capítulo 4, versículo 17. Está em Mateus capítulo 10, versículo 7. Essa referência do Cristo Nazareno aos 12, dizendo para que pregassem a eles o reino dos céus. Ide pregai, é chegado o reino dos céus. Essa era a mensagem que os 12 pregavam. Paulo não pregou, é chegado o reino dos céus. Essa não foi a mensagem de Paulo. Portanto, a mensagem de Paulo era diferente da mensagem dos 12, do apóstolo Pedro, do apóstolo da circuncisão. Em Atos capítulo 28, versículo 31, Atos capítulo 28, versículo 31, olha o que diz. Pregando o reino de Deus
Eu vou começar do 28 para você entender melhor. Portanto, quero que saibais que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. Havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si contenda grande entre eles. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua casa alugada e recebia a todos que os visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Pregando o reino de Deus. Olha a diferença. O Cristo Nazareno ordenou que Pedro, que os 12 fossem enviados, e disse a eles: não entreis pelos caminhos dos gentios, nem entrem em cidade de samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque as suas mensagens eram uma mensagem diferente da mensagem que estava reservado ao povo gentil, aos gentios. E então o Cristo Nazareno diz para eles: pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, como as referências que eu já dei. Então Paulo fala do reino de Deus, que não é necessariamente a mesma coisa. O reino de Deus não é necessariamente a mesma coisa que reino dos céus. Como diz o outro, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como então o evangelho pregado por Paulo é o mesmo evangelho pregado por Pedro? Como o evangelho confiado a Pedro, que era o evangelho da circuncisão, era o mesmo evangelho pregado a Paulo, o apóstolo da incircuncisão. Vocês viram aqui? Vocês perceberam aqui? Vocês notaram aqui? Que o Nazareno diz: ide pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. E a Paulo, é chegado o reino de Deus. Reino de Deus é mais. Muito mais que o reino dos céus. Os judeus eram transgressores da lei. Eles estavam em pecado. Porque pecado era transgredir a lei. O apóstolo Paulo, que foi um dos mais conhecedores da lei judaica, antes de encontrar com Cristo em Damasco, ele era um perseguidor dos crentes, dos primeiros crentes, dos cristãos. Ele mandava prender e votava a favor para que as pessoas fossem punidas por serem cristãos. Então ninguém conhecia mais o judaísmo do que Paulo. E ele então diz que se não fosse a lei, ele não havia conhecido o pecado, porque pecado era transgressão da lei. O reino de Deus é espiritual, gente. Romanos capítulo 14, versículo 17, diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Vocês lembram que quando Cristo Nazareno aqui estava, ele volta e meia repreendiam as pessoas ali daquele mundo em que ele vivia, acerca das pessoas estarem comendo, bebendo, pensando nas coisas da terra, ajuntando tesouro, voltado para cá, para as coisas materiais, para as coisas daquele mundo, focado nas coisas terrestres, nas coisas terrenas, casando, dando-se em casamento, fazendo-se festas. Era assim que ocorria na época do Cristo Nazareno, e quantas das vezes ele repreendeu a muitos acerca disso. O reino dos céus
é diferente do reino de Deus. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Querido, sabe qual é a diferença do reino de Deus para o reino dos céus? É que o reino dos céus é físico, é material. O reino de Deus, ele é espiritual. Aquele povo ali sofreria juízo de Deus. E o juízo de Deus viria sobre cada um deles que não fosse salvo, que não cresce no entendimento. Quando disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aquele que crer será salvo, que não crer será condenado. O crer é no entendimento. E aqueles que não crescem nesse evangelho seria condenado. O juízo viria sobre eles, como o juízo de Deus veio sobre eles no ano 70. Era disso que o Cristo Nazareno estava falando. O reino dos céus é físico, o reino dos céus é material, mas o reino de Deus é espiritual. Nós que nascemos depois da cruz, nós chamados de gentios, sim, temos um corpo onde o Espírito habita, mas não sofreremos nenhum juízo sobre nós, porque o juízo que tinha que ser feito, foi feito sobre todos aqueles, nos dias em que estava se aproximando o fim, quando o juízo de Deus viria sobre eles, como na verdade já veio, quando Cristo veio em nuvens, ou nas nuvens, como juízo sobre aquele povo daquela sua época. Eles passaram por uma grande tribulação. Eles sofreram, passaram por sofrimento como nunca houve na história universal. Como nunca houve e como nunca haverá. Como ele mesmo disse, ai das grávidas, ai daquelas que amamentam naqueles dias. Fujam para o monte, fujam para a Judéia. Dias difíceis, dias de tribulações, dia tremendo, dia horrendo vieram sobre eles. Muito pior do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler, com os nazistas, mataram mais de 6 milhões de judeus e muitos deles em campos de concentração. Não dá para se comparar aos horrores sofridos por aqueles que não creram no entendimento, que não receberam o evangelho no entendimento, para que pudesse ser salvo do juízo de Deus que viria como veio sobre eles. Então, o reino de Deus pregado, anunciado por Paulo é espiritual. E o reino pregado por Pedro, o reino dos céus, é físico e material. Por isso que hoje, nós que nascemos depois da cruz, nós não frequentamos templos, nós não cumprimos rituais, liturgia, não participamos de cerimoniais, de nenhum rudimentos da lei. Não estamos voltados para as coisas desta vida. Buscamos as coisas de cima, as coisas do alto, as coisas de Deus. Vivemos aqui neste mundo, como humano que somos, sabemos que há um Espírito em nós e o Espírito de Deus nesse Espírito. E o Espírito de Deus que está no nosso Espírito nos guia, nos dirige. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus.
E não vivemos aqui preocupados com as coisas desta vida, com as coisas deste mundo. Preocupado com o que vai acontecer, com o que está acontecendo. Nós vamos vivendo, sendo guiado, sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus que habita no nosso espírito. Crendo por fé, vivendo por fé, agindo por fé, tomando posse de todas as sortes de bênção, de todas as promessas que Ele já nos deu. Por isso nós dizemos, somos curados, somos guardados, somos protegidos, somos abençoados. Não reclamamos de nada, porque nada não nos falta, porque é Ele que toma conta de nós. Ele nos dá o pão de cada dia, Ele nos sustenta, Ele nos provê o que nos é necessário. É assim que acontece com aqueles que andam e vivem por fé, com aqueles que vivem como filhos de Deus, guiado e dirigido por Ele, voltado 24 horas por dia para Ele, adorando Ele em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que os que o adorem o façam em espírito e em verdade. Prestamos a Ele um culto racional. Não ficamos pedindo, ore por mim, faça isso por mim, dizendo para o nosso irmão, estamos atribulados, estamos angustiados. Não vivemos assim, porque andamos e vivemos por fé, porque temos certeza, temos convicção de que é Ele que cuida de nós. O reino de Deus, Ele está dentro de cada um de nós. O seu reino é paz, é alegria, é justiça, como está escrito aqui, como eu já li em Romanos 14, versículo 17. O seu reino não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Hoje nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, somos guiados pelo Espírito Santo. Não temos homem como nosso pastor, não temos homem como nosso Senhor, não prestamos nenhuma obediência a homem algum, a homem que qualquer que seja. A nossa obediência é ao Espírito Santo de Deus, porque somos espirituais. A honra, o poder, a glória, o louvor, a adoração é dele, o domínio é dele, a primazia é dele. Ele é único, Ele é soberano, todos nós dependemos dele, é Ele em todos. Hoje já não há mais nenhuma separação, não há mais nenhuma divisão, não há grego, não há bárbaro, não há cita, não há judeus, não há servos, não há livre, Ele é um em todos. Nós vemos cada um dos nossos irmãos iguais a nós, não nos sobrepomos em nada, não somos mais do que quem quer que seja, somos todos iguais. Não estamos aqui nesta vida em busca de riquezas, não estamos aqui em busca de títulos, de posições. O que nós precisamos é que as pessoas vejam Deus em nós. É isso. Evangelho é isso. Então Paulo pregou o reino de Deus, reino espiritual, e não o reino físico. Paulo pregou o reino espiritual e não o reino físico. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1, Paulo diz assim: portanto, se foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. As coisas do alto. O evangelho de Pedro era vender tudo, porque era físico, era material. Tudo em comum. Em Atos capítulo 2, versículo 44, diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Esse era o evangelho anunciado por Pedro, reino dos céus,
físico, material, vender tudo, ter tudo em comum. Olha o que Paulo pregava, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Esse é o evangelho do reino de Deus, espiritual, não voltado para as coisas desta vida. Por isso que Paulo dizia, porque ele andava por fé, ele sabia em quem tinha crido, por isso que ele dizia, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E é assim que nós também dizemos, em Cristo somos mais do que vencedores. Era esse evangelho do reino, que é espiritual, do reino de Deus, que Paulo pregava, que Paulo anunciava. E é esse evangelho do reino de Deus que nós hoje pregamos, vivemos, porque sabemos que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, ele também diz assim, mas graças a Deus, que sempre nos fez triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Esse evangelho pregado por Paulo, o evangelho do reino de Deus. Portanto, querido, os seus apostolados foram distintos. Não tem como ensinar, não tem como dizer, não tem como crer que o apostolado de Pedro e dos 11 fora igual o apostolado de Paulo. Foi um apostolado, ou foram apostolados completamente diferentes um do outro. É só ler a história. São distintos. São apostolados distintos. Completamente diferentes um dos outros. No versículo 8 de Gálatas capítulo 2 diz assim, pois Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim, Paulo dizendo, com eficácia para com os gentios. Esse evangelho pregado ainda hoje fora dado aos 12. Esse evangelho que nós vemos nos templos religiosos. Esse evangelho que nós chamamos evangelho pregado no sistema religioso foi o evangelho dado a Pedro e aos 12. É esse evangelho que ainda pregam hoje. São as obras que têm que serem feitas. São rituais que precisam serem cumpridos. Tem que ter liturgia, não pode fugir. Tem que ter ritos. Tem que se cumprir cerimoniais. E é o que essas pessoas hoje estão fazendo. Cada reunião deles tem liturgias. São cheios de ritos as suas reuniões. Algumas delas cerimoniais. Todas essas coisas eram da lei mosaica. E os judeus cumpriam, faziam. Haviam festa de Pentecostes, da Páscoa, ceia. Tudo isso cerimoniais realizados por eles. E que hoje nós vemos dentro desses lugares que são templos que eles chamam de igreja. O evangelho dado a Paulo é um evangelho diferente. É o evangelho da graça de Deus.
é o evangelho do reino de Deus, que é espiritual e não físico. Volte-se para as coisas de Deus, para as coisas do alto, para as coisas de cima. Deixe que Deus dirija sem reserva a sua vida. Seja espiritual. Mesmo vivendo aqui neste mundo, mesmo vivendo aqui nesta terra, Ele irá te conduzir. É tão somente crer e tomar posse, é acreditar. Viver por fé e andar por fé, é isso que eu estou te dizendo. É esse evangelho que eu prego para vocês e que muitos outros pregam também. Não é ficar preocupado com o amanhã. E o amanhã, e o amanhã, e o amanhã. Como eles vivem nesses lugares, preocupados com o amanhã. Vamos contribuir, vamos tirar a oferta, vamos dizimar, porque temos que fazer isso, porque temos que fazer aquilo. E daí, pega 10% de cada um, pega a oferta nessas reuniões, fazem campanha. Quanto mais entrar, melhor. E com isso, vai proporcionando a muitos benesses, boa vida, riquezas. Enquanto eles não estão nem aí para a vida espiritual de quem quer que seja. Então fica aí esta palavra para a nossa reflexão. O evangelho dado a Pedro e os 12 era o evangelho chegado ao reino dos céus. E o evangelho dado a Paulo era chegado ao reino de Deus. Beijo no seu coração, um forte abraço. Paz. Muito aí, obrigado àqueles que curtiram ontem o vídeo do aniversário da minha filha, caçula. Muito obrigado. Amo todos vocês.